Não há nenhuma outra arma de fogo mais adequada para caçar animais grandes e perigosos como búfalos, elefantes ou leões, do que um rifle express com seus canos paralelos e potentes. Essas armas são extremamente equilibradas e possuem mira de enquadramento rápido, 2 gatilhos independentes e a capacidade de resolver uma situação com um só tiro. Sejam bem-vindos ao canal Era das Invenções, e neste vídeo irei explorar a história dos rifles express, desde sua invenção até sua evolução. Coloca aí nos comentários a sua sugestão de tema para o próximo vídeo, e assiste aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A História das Armas. Então vamos começar! A origem dos rifles express está ligada à colonização do interior da África no final do século XVIII, quando os colonizadores europeus, principalmente os holandeses na África do Sul, descobriram que seus arcaicos mosquetes de pólvora negra eram ineficientes contra os grandes animais africanos. Para melhorar o desempenho dessas armas, os colonizadores boeres aumentaram o calibre, a carga de pólvora e o peso dos projéteis esféricos. Eles também desenvolveram técnicas de caça montando cavalos e realizando trocas rápidas de armas. Com o passar do tempo, surgiram armas mais reforçadas feitas de aço. Os alemães diminuíram o tamanho dos mosquetes e colocaram múltiplos bagos de chumbo endurecido, e os ingleses, baseados nas técnicas dos boeres sul-africanos, tiveram a ideia de aumentar o calibre das espingardas. Na Europa elas eram mais leves e finas, eram de antecarga e tinham cães externos. Essas armas de 2 canos, de excelente construção, rapidamente tornaram-se populares entre os caçadores brancos, pois a vantagem de ter um segundo disparo prontamente disponível quando se enfrentavam as feras do continente africano era de muita valia. As primeiras armas que chegaram à África vindas da Inglaterra vieram com canos lisos, cão externo e culatras extremamente robustas. Disparavam os calibres 10, 8 e 4. O calibre 10 e 8 eram usados para caça grande em geral e o calibre 4 era usado quase que exclusivamente para os elefantes. As robustas espingardas pesavam em média 11,5 kg e disparavam uma bala de chumbo endurecido de 1882 grains, impulsionado por 460 grains de pólvora preta a uma velocidade inicial de 1.150 pés por segundo. O recuo era brutal, e embora fossem eficazes em tiros laterais a curtas distâncias na cabeça ou no coração dos elefantes, os tiros frontais raramente eram mortais. Por isso, a caçada a cavalo continuou sendo comum. Atiradores precisavam trocar de arma e repetir a operação várias vezes até abater um único animal. Entre os famosos caçadores e exploradores que utilizaram essas armas, podemos citar Frederick Selous, que sofreu com problemas de espasmos nervosos involuntários devido ao castigo sofrido com o recuo dessas armas, e Sir Samuel Baker, que em março de 1861, partiu em sua grande expedição à procura das nascentes do Nilo em uma África completamente selvagem. Os rifles express foram desenvolvidos como uma arma adequada para caçar animais de pele grossa, como búfalos, elefantes e leões, nas florestas da África. A primeira grande inovação para essas espingardas veio em 1833, com a invenção da arma basculante, que permitia que os canos fossem abertos e expostos para recarga. Em 1851, um armeiro francês chamado Lafaucheuse desenvolveu um cartucho de base metálica, mas o sistema ainda era frágil e sujeito a falhas. Um armeiro inglês chamado Joseph Lang aperfeiçoou o sistema em 1851, tornando-o mais seguro, mas ainda havia problemas com a munição e o sistema de ignição. Em 1861, um francês chamado Clément Potete desenvolveu uma cápsula metálica com fulminato de mercúrio, criando o cartucho de fogo central, que revolucionou completamente o mundo das armas militares e de caça. O cartucho Centerfire foi introduzido na Inglaterra em 1861, tornando as armas mais seguras e confiáveis, e possibilitando o uso das espingardas basculantes nas caçadas na África. As inovações no design e na construção dos rifles express foram fundamentais para sua eficácia na caça de animais grandes na África e na Índia. Entre as principais inovações, podemos citar a passagem do feixe de abertura de baixo para cima em 1870.
o sistema de travas e cães internos em 1875, o melhoramento da percussão interna guardada por platinas em 1879, travas automáticas em 1882, extratores automáticos em 1884, a utilização da pólvora sem fumaça em 1889 e o monogatilho seletivo em 1910. Também foram importantes as inovações nos calibres e munições, como a introdução de cartuchos metálicos com projéteis de diâmetro menor e a utilização da pólvora nitrocelulósica, que aumentou a eficácia dos tiros e diminuiu a fumaça produzida. Essas inovações permitiram que os caçadores pudessem lidar com os desafios da caça em ambientes selvagens e perigosos, como as florestas equatoriais. Com sua elegância, leveza, modernidade e funcionalidade, o rifle rapidamente ganhou popularidade entre os caçadores de animais perigosos na África e na Índia. No entanto, logo apareceram problemas com as novas munições calibre 450 NE Concordite, produzidas na Inglaterra pela Kinosh. Elas foram feitas originalmente para pólvora negra, mas ao serem usadas com cordite, aumentavam a pressão além do limite seguro. Isso causava falhas de extração perigosas. Para resolver esses problemas, outros fabricantes de armas como a Roland e a Eley lançaram seus próprios calibres como o 500, 450 NE e o 450 N2, respectivamente. Eles tinham características balísticas semelhantes ao 450 NE, mas com taxas de pressão menores e cápsulas mais reforçadas. A Kinosh também conseguiu resolver o problema ao reforçar as cápsulas e criar cargas tropicais com propelente reduzido. Com essas inovações, o calibre 450 NE reformado se tornou o mais popular para a caça de elefantes, leões, tigres e outros animais perigosos em todo o mundo. O cartucho 450 NE foi um grande sucesso na caça perigosa na África e na Índia, mas devido a problemas com a munição, foi proibido no início da Primeira Guerra Mundial. Isso levou a uma corrida entre armeiros ingleses para encontrar uma substituição adequada para o 450 NE, resultando em vários outros calibres. Embora alguns desses calibres tenham perdurado até os dias de hoje, o 450 NE ainda é lembrado por sua eficácia e popularidade. Além disso, durante a guerra, foi descoberto que o calibre 333 Flanged NE foi capaz de atravessar uma armadura alemã, o que mostra a força e poder do 450 NE. O vídeo não é para influenciar a caça, mas sim mostrar a história das armas que marcaram época. Elefantes são animais inteligentes e sociais, e sua caça prejudica gravemente suas populações e suas comunidades. Em vez disso, é importante trabalhar para proteger os elefantes e outras espécies ameaçadas, e encorajar práticas de turismo sustentáveis que permitem que as pessoas desfrutem de sua beleza e majestade sem prejudicá-los. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar sua sugestão para o próximo vídeo aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos como esse, eu te convido para assistir esse vídeo mais recente do canal, ou esse sobre a origem do fuzil do tiro de guerra. E até o próximo vídeo!